noite estão firmes nas promessas do nosso Jesus. Aleluia, que nós continuamos firmes. Firmes nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas hei de não falhar, quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro minha luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Aleluia. Firme nas promessas de Jesus. Quem é que tem promessa de Jesus aqui? Fique firme nela, viu? Se firme nela, segure. Vamos ouvir agora nossos órgãos de louvores, né? Começar pelo Jardim de Deus, as crianças. Depois vamos ouvir canto angelical, também louvando ao Senhor, nosso Deus. E a igreja fica orando para Deus fazer esse presente, né? Glória seja dada no Senhor. Depois o Betel. Depois os jovens. Vida real depois. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz beber em suas águas tranquilas. Ainda que ondas provadas sombra da morte, eu não temeria.
o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me reconcilia com os meus inimigos. Me ungem com óleos de alta, me abraça e ainda me chama de amigo. Jeová, comigo está. Ele é o meu pastor, por onde eu vou ele vai me acompanhar. Jeová, comigo está. Com seu cajado ele toca em mim, me conduz nas seus passos verdes, onde eu posso descansar. Ele me faz beber de suas águas tranquilas. Ainda que um das provas da sombra da morte, eu não temeria. Jeová, comigo está. Com meu pastor e por onde eu for, ele vai me acompanhar. Jeová, comigo está. Com seu cajado ele toca em mim, me conduz a seus passos verdes, onde eu posso descansar. Onde eu posso descansar. Onde eu posso descansar. Onde eu posso descansar. Para dizer aos irmãos que recepção aqui na lateral tem cadeira e o telão está lá, certo? Quem puder ir para lá, pode ir, está, lá tem cadeira e o telão está sendo transmitido. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado dos Não tenho palavras para agradecer por tudo que fizeste em meu viver, Senhor Jesus. Pelos meus pecados deixa a tua vida, provaste o teu amor para a humanidade, quando deste a tua vida numa cruz. Não encontro palavras para descrever a tua grandeza e teu grande poder, teu grande amor, Jesus.
É puro, é verdadeiro, é mais que uma paixão. É brasa acesa no meu coração. Senhor, estou aqui, quero te agradecer. Pra te adorar, Senhor Jesus, estou aqui. Pra te exaltar, te entregar o melhor de mim. Pra te dizer que vivo pra te engrandecer. Sou dependente desse amor para viver. Pra te adorar, Senhor Jesus, estou aqui. Pra te exaltar, te entregar o melhor de mim. Pra te dizer que vivo pra te engrandecer. Sou dependente desse amor para viver. Palavras para descrever a tua grandeza e teu grande poder, teu grande amor, Jesus. É puro, é verdadeiro, é mais que uma paixão. É brasa acesa no meu coração. Senhor, estou aqui, quero te agradecer. Pra te adorar, Senhor Jesus, estou aqui. Pra te exaltar, te entregar o melhor de mim. Pra te dizer que vivo pra te engrandecer. Sou dependente desse amor para viver. Pra te adorar, Senhor Jesus, estou aqui. Pra te exaltar, te entregar o melhor de mim. Pra te dizer que vivo pra te engrandecer. Sou dependente desse amor para viver. Pra te adorar, Senhor Jesus, estou aqui. Pra te exaltar, te entregar o melhor de mim. Pra te dizer que vivo pra te engrandecer. Sou dependente desse amor para viver.
sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Graças a Deus por esses 4 louvores, né, que ouvimos. Nesse momento, queridos, o pastor da congregação tem chegado. Nós vamos passar o trabalho da igreja, o púlpito da igreja, para o pastor Milton Campos de Medeiros. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos, irmãos, passar o dia. Graças a Deus, estamos aqui hoje num culto festivo, mas em primeiro lugar de adoração ao nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Né, irmãos? Essas mudanças na nossa igreja já é uma tradição, né, que já vem de há muito tempo. E uns vai, outros chegam. Isso é importante, né? Às vezes a gente tem um desejo, os irmãos nos abraçam, nos amam. A gente ama a igreja também. Mas sempre chega a hora do bom filho ir para outro lugar, né? E recepcionar outro pastor, ao qual dará continuidade, e os irmãos também abraçarão, também com muito amor, com muita dedicação. Nunca digam assim, o irmão Milton fazia assim, porque cada um tem uma forma de trabalhar, cada um tem uma maneira peculiar de condução do trabalho do Senhor. Porém, a nossa ferramenta é igual. Para mim, para o pastor Manassés, para o pastor Rubens e para todos aqueles que estão fazendo uso do púlpito da igreja. Chama-se a Palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Convidamos a igreja para se pôr em pé de forma reverente. Nós vamos ouvir a leitura bíblica da palavra do Senhor. E para isto eu convido o nosso pastor Diógenes, que está dando a honra de estar aqui conosco nesta noite, para esta leitura. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Salmo de número 100. Está escrito assim na palavra de Deus: celebrai com júbilo o Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. E eu digo amém. Louvado seja o nome do Senhor. Convido o nosso irmão Edson, de Arca da Salvação, para ele fazer esta oração. E após a oração, eu estarei me deslocando até a porta do templo para receber
o pastor Manassés. Após a oração, permaneça assim, em pé 2 minutinhos, tá bom? Saudamos a todos com a paz do Senhor. Quem mais deseja oração? Oremos todos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, maravilhoso e bendito, Deus soberano de infinita misericórdia, obrigado por nos trazer aqui, pelos louvores e agora pela leitura da Tua Palavra, Deus maravilhoso e santos que ainda vão ministrar, pela posse, por tudo que ainda vai acontecer na Tua casa nesta noite. Toma frente, Senhor da glória, em nome de Jesus, vem derramando bênção sobre o Teu povo, conforme Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, irmãos, aproveitar este momento que os irmãos estão de pé para receber o nosso pastor Rubens, aqui representando o nosso pastor Martim Alves, nesta noite. A igreja se sente feliz com a presença dele. Vamos dizer todos na sua voz: seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Saudamos os santos com a paz do Senhor. Nesse momento nós vamos proceder com a cerimônia de posse do nosso novo pastor que chega, e o nosso pastor Milton Campos, justamente com a sua esposa, e também mais alguém vai buscar ali o pastor, enquanto nós cantamos aquele hino bem conhecido que já é o tradicional, né? E o nosso irmão Ricardo, hein? Samuel, eu mudei tudo, nada a ver. Nosso irmão Samuel estará louvando a Deus com o hino 433 da nossa harpa cristã, e nós estaremos cantando juntos com ele. 433. Nossas vozes jubilosas elevamos com fervor pela vida amistosa dos obreiros do Senhor. Sois bem-vindos, campeões de Jeová, para
Agradecemos a reverência dos irmãos. Quero pedir que, nesse momento, tomem assento e nós vamos, desta feita, ouvir o nosso querido pastor Milton Campos. Ele esteve à frente desse trabalho e hoje está passando o trabalho para um companheiro que chega para assumir, porque ele já assumiu ontem também ali no setor 40, Congregação Polo Nova Descoberta. E nesse momento ele vai trazer a sua última palavra nesta gestão que ele esteve aqui, né? E fazer, portanto, a passagem do trabalho. Aqui temos a continuação desta cerimônia de posse. Pastor Milton Campos. Meus amados irmãos, eu quero apenas externar a Deus a minha gratidão, aos irmãos aqui da congregação Polo de Nazaré 2, que nos ajudaram durante esses 3 anos. Quero também fazer menção a público e através do nosso pastor Rubens aqui representando o nosso pastor Martim Alves, o agradecimento a ele pela confiabilidade que ele tem nos dado durante alguns anos. Alguns anos que nós já dirigimos congregação e temos essa missão, temos esse desafio. E cada igreja que nós chegamos sempre é um desafio, né? Aqui nós tivemos desafios, aqui nós tivemos curas, aqui nós tivemos libertações, aqui nós tivemos batismos, aqui nós temos muitas coisas. Mas não foi o pastor Milton que fez, foi Deus que abençoou a cada um dos irmãos para a realização de tudo isto. Nós não trabalhamos só, trabalhamos em unidade. E sempre que eu cheguei aqui, a primeira reunião que eu fiz, anunciei aos irmãos e comuniquei, não só aqui, mas todo o setor. Eu quero, nesta minha fala, apresentar os obreiros que compõem o setor, pastor Manassés. Quero conhecê-lo. Pronto. À minha esquerda, à minha direita, o pastor Daniel, que vai assumir a congregação de Bom Pastor 2. Pastor João Emílio, que vai assumir a congregação de Vida Nova. Pastor Gesso era a segunda pessoa aqui no setor, Elohim, Adonai, né? Pastor Cleonício está nos deixando desse setor, está indo para o setor 4. Arca da Salvação, pastor Diácono Nelson, né? E eu creio que só, por enquanto, Ronaldo. Quem é Ronaldo? Ele vai assumir agora, né? Estou apresentando aqui os demais que faz parte aqui do setor. E aqui os demais que não foram apresentados são da congregação. Presbítero Quaresma, presbítero Pegado, diácono Samuel, né? E presbítero Daniel. Pronto, estes são os músicos e a igreja. Nosso muito obrigado, irmãos. Eu não quero me estender mais, porque a gente tem uma aceleração muito grande. Então, o que eu tinha para externar, externei. Vou sair daqui satisfeito, alegre, porque Deus esteve conosco e vai estar também com vocês. Amém? Eu quero convidar o nosso pastor Rubem. Pastor presbítero Pedro Mael, cadê ele? Tá, meu patriarca, ali. É meu patriarca. Pastor Rubens. Rubem. Dia 12 de janeiro de 2023, eu recebi esta Bíblia das mãos do pastor, seu companheiro de trabalho, Joaci, né? E ele me fez recomendação para que daqui eu tirasse todo alimento,
tudo quanto fosse necessário para a edificação desta igreja, para a orientação desse povo, para conduzi-lo ao melhor lugar. Eu me esforcei, Deus sabe. Até disse aqui aos irmãos que em algumas áreas eu poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Mas a gente vai se autocobrando, se autoanalisando para melhorar em alguns pontos. Mas o que eu pude fazer, eu fiz. Com muito amor, com muita dedicação, Deus sabe do meu coração, pela responsabilidade que assumi. Então eu passo às suas mãos esta Bíblia, e com ela eu passo também os desígnios espirituais desta igreja. Coração, confesso, pesado, mas com alegria, porque a obra do Senhor, ela tem que dar continuidade. E eu tenho certeza que para onde eu fui, tem um povo me esperando também. E eu preciso também lá extrair daqui o meu melhor para dar a eles. Receba os meus agradecimentos e o agradecimento do nosso pastor presidente. Neste momento, queridos, nós agradecemos a Deus em nome do nosso pastor presidente. Ele descansa nos bons obreiros. Eu já percebi no pastor. Ele tem dificuldade, às vezes, de despedir alguém se não houver um substituto para ele. E ele descansa em bons obreiros. Então, nós louvamos a Deus porque nós descansamos no ministério do pastor Milton aqui, porque estava entregue a um homem de bem. Um homem de bem. E eu espero muito que este exemplo que ele deu aqui ao longo desse período que esteve aqui, que o Espírito de Deus marque em seus corações, nos corações daqueles que serviram a Deus com ele, marque em seus corações o exemplo deste servo de Deus. Eu quero aproveitar e já deixar um versículo que sempre escolho nas posses, e eu acho que esse versículo é sempre agradável ao coração. É lá em Hebreus 6:10. Eu vou apenas mencionar, mas hoje, especialmente, eu gostaria de ler em 1 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 58, que fala a igreja como um todo, mas eu gostaria que hoje ele tomasse para si e para a sua família. Seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Hoje coloquei aqui um filtro individualizando esta palavra que é dirigida à igreja, mas hoje quis dedicar essa palavra especificamente no contexto da igreja ao ministério do nosso querido pastor Milton Santos e a sua amada companheira. E nós gostaríamos de fazer uma oração de gratidão a Deus pelo ministério deles neste lugar. Vocês me ajudam com essa oração? Então eu queria que ficássemos de pé, queria que vocês estendessem as mãos de bênção. E o nosso irmão Bira, é isso? Que serviu também. E a esposa está aí? Então, por gentileza, também a esposa. Como é o nome dela? Evanísia. Queria pedir que esses dois casais estivessem aqui e nós vamos orar então por eles. E hoje o pastor está recebendo, já está entre nós, e eu quero pedir ao pastor Diógenes que venha trazer a palavra de oração. Hoje ele vai trabalhar muito aqui. E ele vai fazer a oração de gratidão a Deus por estes servos de Deus, pelo trabalho que prestaram neste lugar. E como eu disse, mais uma vez, estenda suas mãos na direção deles, abençoando-os em Cristo. Mais uma vez, saúdo a amada igreja com a paz do Senhor.
Já que me foi dada a oportunidade, eu gostaria de ler um versículo para o nosso pastor Milton Campos. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Onde o Senhor for, pastor, certamente Deus estará sempre lhe guiando, lhe guardando, ao senhor, a sua esposa, a sua família, e toda a igreja ali em Nova Descoberta, onde o senhor assumiu ontem. Peço um pouco mais de paciência, gostaria de ler um versículo para a igreja do Senhor aqui em Nazaré 2. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. E pastor Manassés está chegando, com sua esposa, com sua família. Vou deixar não só um versículo, mas vários. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 em diante. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persista em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, como os que te ouvem, e eu digo amém. Esta igreja, pastor Manassés, é uma igreja que tem o dom de evangelizar. E eu lhe conheço como um ganhador de almas. Espero e tenho certeza que Deus vai estar trabalhando nesse sentido aqui nesta igreja. Como o pastor Milton disse, muitos aceitaram a Jesus, foram batizados no Espírito Santo, foram curados, e Deus continua o mesmo, vai continuar fazendo essa obra aqui. Oremos então, irmãos. Santo Deus, Pai de misericórdia e bondade, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui para apresentar os teus filhos, Senhor, que estiveram aqui à frente desta igreja durante 3 anos, Senhor. Até aqui o Senhor tem os ajudado, Senhor. E eu peço, Senhor, que estenda as tuas mãos sobre eles, Senhor, sobre o pastor Milton, a sua família, Senhor, para que eles continuem sendo abençoados e guardados por ti, Senhor. Assim como fizeste prosperar neste lugar, Senhor, que ele também prospere, Senhor, lá em Nova Descoberta, para onde vai iniciar, Senhor, uma nova missão, um novo trabalho. Abençoa, Senhor, não deixe faltar, Senhor, a bênção, a graça, a unção no teu filho, Senhor, para que ele possa transmitir a tua palavra com vigor, com alegria, sempre, Senhor, fazendo aquilo que te apraz, Senhor. Pai, leva-o em paz e segurança. E se até aqui, Senhor, tu tens estado com eles, assim também estarás durante todo esse tempo que ele vai estar ali em Nova Descoberta. Continua, Senhor, com tuas mãos, abençoando e guardando o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Daqui a pouco estaremos já fazendo a passagem para o pastor Manassés, mas vamos ouvir
a irmã Thaís, que é filha dele, ela vem louvar ao Senhor neste momento. E enquanto ela louva ao Senhor, nós vamos louvar a Deus também, contribuindo com nossos dízimos e ofertas para a santa obra de Deus. Façamos isto, pois, com alegria, porque a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Eu não sei se você ainda está com essa alegria, mas tenha essa alegria, porque pense num dinheiro abençoado, é o dinheiro que a gente dedica à obra de Deus. Todo o resto corre risco. Você põe na poupança, pode ser que haja um golpe, né? Você gasta com suas coisas, não tem recompensa. Mas aquele dinheiro que você investe na obra do Senhor tem uma grande e avultada recompensa, principalmente se partir de um coração sincero e fiel, né? E semeie com prazer, porque quem muito semeia, muito colhe, não é verdade? E Deus pode fazer assim na sua vida. Irmã Thaís, louvando-nos. Aleluia! Também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aleluia! Estou feliz e grata ao meu Deus por estar aqui com vocês esta noite. Para nós é motivo de muita alegria. Aleluia! Esta noite vamos agradecer a Ele, dizer o quanto Ele é bom em nossas vidas. Você pode cantar comigo esta canção e declarar que Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Aleluia! Aleluia, Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto Até onde? até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declare comigo, és fiel. Oh, em todo tempo tu és tão com todo fôlego que tenho, Deus, eu cantarei. Diga da bondade. Oh, aleluia. Tua doce voz que me guia. Oh, que voz na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo é. Diga, eu vivo da. Quem vive dessa bondade, quem vive, declare comigo em alta voz. Diga, oh, aleluia. Em todo tempo, oh Jesus, com todo fôlego que nós temos, Pai, eu cantarei na bondade. Agora declare: tua bondade me seguirá. Diga, tua bondade me seguirá, me seguirá. Tua bondade me seguirá, me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, me seguirá. Obrigada, Jesus, és fiel, em todo tempo tu és tão bom, em todo. Oh Jesus, se não fosse a tua bondade, com todo o fôlego que tenho de Deus, eu cantarei na bondade. Oh, és fiel, és fiel. Agradeça a
muito bom se alegrar na presença do Deus tão bondoso e tão maravilhoso, né? Este hino, meus irmãos, me consolou muito num período em que eu estava no carro e rodava este hino e eu colocava para rodar várias vezes. Parecia que eu estava descobrindo este hino e vendo a bondade do Senhor baseado no Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E isso é uma felicidade tão grande, irmãos, o fato de Deus ser bondoso, porque Einstein dizia, o universo, ele fazia uma pergunta, o universo é amistoso? Porque o universo tem tanto para matar, ele tem tanto para destruir, é uma força tão violenta, que se o Sol não estivesse na distância que ele está, ele nos queimaria. E mesmo na distância que ele está, nós temos que ter uma proteção da atmosfera, senão seríamos queimados. Mas essa pergunta que Einstein faz é, o universo é amistoso? Na verdade é a Deus. Deus é amistoso. E nós podemos testemunhar que servimos a um Deus bondoso. Glória a Deus. Que tem prazer em ser benigno. Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. A Bíblia diz, eu, o Senhor, não tenho prazer na morte do que morre. Às vezes, quando acontece alguma coisa com um adversário, alguém diz assim, achei pouco. E se morreu um cabra ruim, disse, já vai tarde. Tem uma irmã acolá que ela tem um problema espiritual muito grande. Ela ora tudo, mas ela quer que o marido morra, porque fez muita maldade a ela. Fez muita maldade. Morre, o homem não morre. É porque ela precisa se converter. Deus é bondoso, irmãos. Deus é bondoso. Ele é tão bondoso que o Senhor Jesus Cristo uma vez disse assim, se vós sendo maus, porque o nosso problema é o egoísmo. Somos muito egoístas. Se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Porque Deus tem prazer em ser bom. Deus tem prazer em fazer o bem. Dê um glória a Deus por isso. Diga comigo assim, a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Se eu soubesse cantar como Thaís, eu ia cantar. Né? És fiel em todo o tempo. Mas dá para vocês me ajudarem? És fiel. Ou segurança, né, irmãos? Tudo pode falhar. Tão bom, com todo o fôlego que tem. Faça isso, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Se Deus lhe deu voz para cantar, se Deus lhe deu graça, entre esta noite dizendo isso, és fiel em todo tempo. Diga isso com confiança. Todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade. Aleluia. Deus poderia ser bom conosco alguns dias e de repente ele tomava a decisão, acabou-se, pronto, acabou-se tudo, vou tomar tudo de todo mundo. Aleluia. Mas tem um salmo na Bíblia que de vez em quando diz assim, a benignidade do Senhor dura para sempre. 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 Aleluia! E esta é a segurança que nós temos, que na eternidade nós vamos continuar cantando. És fiel em todo tempo. Oh, como é bom cantar, irmãos. Quando você canta, a ação maligna que estava preparada é desfeita.
e a glória de Deus se manifesta na sua vida. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Amém? Glória a Deus. Por mim eu passar a noite todinha nisso, mas você vai continuar no seu espírito cantando e louvando ao Senhor. Aleluia, cante, 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 porque a sua vitória está no louvor. Pare de reclamar, pare de resmungar e passe a cantar. Vá cantando que Deus vai fazer maravilhas enquanto você canta. Gaste suas energias dizendo que Deus é bom. Diga que Ele é grande. Diga, quando você diz que Deus é grande, aquilo que estava para ser feito contra você, Deus entra na sua frente e diz: agora é comigo, agora é comigo. Enquanto você estiver reclamando, é você. Mas quando você cantar, o Senhor vai dizer assim: agora é comigo. Eu vou resolver isso, glória a Deus. Eu vou resolver isso, porque você está dizendo que Ele é grande. E quando você louva o nome dEle, Ele age na história. Amém? Dá para receber isso? Glória a Deus. Agora nós vamos receber o pastor Manassés. E ontem ele já ouviu uma palavra que eu entreguei a outro lá. Aí deu para o senhor também, né? E a palavra de Deus nos ensina isso. Mas eu gostaria de apenas um versículo. Na verdade, eu agradeço a Deus pela vinda do pastor Diógenes hoje, porque ele está numa inspiração e ele já deu os versículos aqui que precisava dar. Aí se conforme com eles, porque já foi muito bom. Mas eu vou apenas dizer uma palavra aqui e já lhe passar. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Essa parte do canto que eu já falei para vocês, serve também para vocês o que eu vou dizer para ele e para mais alguns companheiros. O prazer de Deus é que nós o sirvamos com uma alegria. O apóstolo São Paulo disse que se ele servisse ao Senhor forçado, ou seja, por obrigação, apenas uma dispensação lhe era confiada. Ou seja, eu tenho um trabalho, eu estou fazendo o meu trabalho. Eu já fiz muitas coisas sem alegria. Trabalhava na minha profissão e como eu tinha um coração muito voltado para a obra de Deus, às vezes eu fazia força. Eu não queria estar ali. Depois, muito tempo depois, foi que eu descobri que Jesus queria estar ali comigo. Porque eu não preciso mais viver a vida de Jesus, porque Ele já viveu ela. Eu não consigo viver a vida de Jesus. Só Ele conseguiu viver a vida dele. Mas Jesus quer viver minha vida. Aleluia. Quando Jesus esteve aqui, era carpinteiro, mas na minha vida Ele é professor. E eu não entendi isso. Reclamando. É médico. Tem hora que é Jesus escritinho ali, atendendo no consultório. Jesus médico, Jesus professor, Jesus pedreiro, Jesus eletricista, Jesus comerciante. Quantas vezes alguém chega naquela porta e diz: Manassés, nem tenho dinheiro, eu estou com um problema. E você diz: ajeita aí, a gente resolve depois. Faz no boleto, né? E ajeita a situação. E é Jesus. E tem hora que diz: está dispensada essa parte aqui, vá por ali, né, que depois dá certo. Nem assim? Jesus... E alguém, eu queria que Jesus me livrasse desse negócio. Ele não quer que livrar, não. Ele quer servir a Deus com você ali. Dá para entender isso? E você, eu queria tanto um ministério abençoado. Estou aqui nessa cozinha. Tem Jesus cozinheiro também. Viu? Que faz aquela comida gostosa, que chega e alegra o coração do triste. Quer ver? A pessoa está desanimada, o marido está assim, meio mufumbo. Aí aquele café cheiroso com aquele pão com carne assada dentro. Estou dizendo o que eu gosto. Seu marido é outra coisa, né? E você prepara aquilo e há uma alegria tão grande, ele sente um conforto, chega a dar vontade de continuar, porque a comida estava abençoada, aleluia. Você quer prestar atenção? Jesus já me ajudou a fazer tanta coisa. Às vezes tem hora que eu me confio muito em fazer as coisas que agora eu aprendi. E Jesus me ajuda quando Ele me ensina que eu não sei.
E aí eu digo, Jesus, me socorra aqui, me ajude a colocar essa pedra. Eu coloquei uns fios na parede, e nessa parede aqui ia pegar aquelas lâmpadas que ficam no muro, ia pegar aqui, eu coloquei tudo, coloquei o piso, ajeitei tudo. Quando coloquei os conduítezinhos, eu digo, pronto, vai passar fácil. Lá na frente, minha esposa disse assim, eu queria que essa ficasse mais alta. Eu digo, tá certo. Aí eu fiz uma curva no canuíte, para poder ficar mais alto. Mas quando eu fui enfiar o passa-fio, o bichinho topou lá dentro. E eu forçando, até que uma hora que eu puxei, ficou a cabecinha dele. Pronto, agora nem para frente, nem para trás. Aí um dia a gente ia viajar, ela estava muito triste, uma agonia muito grande, e enquanto ele se arrumava, eu fui colocar o fio, fiquei naquela agonia, tentando, aí comecei a orar, Jesus, chega aqui, me ajuda, eu já tinha tentado tantas vezes, e agora tem um obstáculo, mas chega aqui, chegue, passou, glória a Deus. Aí toda hora que eu olho para aquela lâmpada, eu digo, foi tu, porque eu ia fazer um buraco no outro canto, e assim, uma dificuldade tão grande, mas Jesus fez passar o fio. E você diz, e Jesus ajuda nessas coisas? Ajuda, experimenta para ver se Ele não ajuda. Ele ajuda a consertar fogão, Ele ajuda a colocar bujão, Ele ajuda a fazer cuscuz, Ele ajuda a fazer o que você convida Ele, porque Ele está ali, Ele é fiel em todo tempo. Então sirva ao Senhor com alegria. Ministério, pastor Manassés, o senhor tem assim um jeito alegre, aquela coisa animada e animador também. Não perca isso não. Sabe, às vezes vem uma amargura tão grande querendo tomar conta do seu coração, acabar com você. Mas Jesus lhe quer assim, saltitante, alegre, feliz, cantando, fazendo as coisas que Ele quer que você faça. Alegria. Eu estou aqui com alegria, vou andar no meio da rua com alegria, se tiver 30 crentes é com alegria, se tiver 50 é com alegria, se chegar no círculo de oração só tiver 2, é com alegria, mas alegria, porque é o Senhor que você está servindo. Serve aos outros também. Ah, não era aqui que eu queria estar, mas é aí que Deus colocou você. Você está entendendo? Aí a gente fica reclamando, não era aqui, e vai ser onde? Se você não se alegra aqui, como é que você vai se alegrar ali? Irmãos, a Bíblia diz que os olhos do homem, eles nunca se fartam. A gente tem uma caninga dentro da gente, de ter um carro e querer outro, tem uma casa e quer outra. Acabe com isso, se alegre com o que você tem. Eu casei, minha esposa, os filhos chegaram e eu aperreado, apartamento pequeno, eu digo, Jesus, uma casa. Aí um dia o Senhor me repreendeu e disse assim, eu te dei sombra. Por que você não agradece pela sombra? Foi tanto enchimento para sair dessa casa, que saí. Passei uma luta de 3 anos. Ainda hoje estou pagando. Por causa do enchimento. De querer sair da sombra. Não era só esperar. Agradeça. Porque às vezes o apartamento é o que dá para virar uma casinha de boneca, e a casa grande, uma luta para arrumar. Fique na sua, meu irmão, você quer, entendeu? Está com um carro e ansioso por outro, um desespero maior do mundo. Vai pagar um IPVA, que dá para fazer uma feira. E você fica, meu Deus, o que foi isso? Essa agonia. Fique na sua, se alegre, dê glória a Jesus. Se Ele quiser lhe dar, dá um mais novo, dá um mais ou menos, mas Ele vai lhe abençoando, vai lhe ajudando. O que importa é isso. Mas com alegria, se alegre. E agradeça. Está achando ruim? Acho ruim não. Está com gostinho de jiló, mas vai lhe curar. Se alegre com o que você tem. Porque enquanto você agradece, uma bênção está vindo ao seu encontro. Diga comigo, foste fiel no pouco, no mundo serás colocado. Dá para entender isso? Como é que é? Pois é.
Glória a Deus. A gente deixa com Jesus, mas se alegre, cante, exalte, exulte com aquilo que você tem. Eu tive um sonho essa noite, e agora que eu estou entendendo, eu entrava no ônibus, mas o ônibus não era uma luta tão grande, e eu entrava no ônibus, até a porta dele era esquisita, não era um ônibus normal. Para conseguir entrar nele, a gente tinha que entrar colocando primeiro o dorso para depois entrar. E a minha esposa entrava, se ajeitava por ali, e eu também. Aí, para poder eu entrar, eu tive que pegar um negócio assim de aço que tinha, afastei um pouquinho, que era como uma porteirinha, e entrei. E quando entrei naquele apertozinho, naquele ônibus que ia nos deixar em determinado ponto, a gente entrou rindo do aperto. Jesus quer você rindo da linguiça que tem que cortar na metade para poder servir de almoço para a família toda e rindo. Mas, meu Deus, olha só, Jesus, muito obrigado, que ainda dá para sentir o gosto. Você não sabe o que Deus está preparando para você, mas se alegre no aperto, porque o aperto é para lhe levar para um lugar de bênção e de folga que você nem imagina. Mas está bom. Está bom. Amém? Querido pastor Manassés, ontem recebi o trabalho das suas mãos, passei a outro companheiro, e não foi a propósito que eu decidi isso, não. A gente fez assim aleatório, aí casou que eu viesse também hoje lhe entregar aqui o trabalho. Não sei qual o segredo de Deus nisso, mas Ele sabe de todas as coisas. E sinto feliz de estar aqui. Pastor Milton, tu és muito querido, muito amado, sabe disso. Também és muito amada. Tenho muito carinho por vocês e respeito. Me alegro no Senhor pela vida de vocês. E hoje, essa igreja está recebendo. Eu não vou adiantar as coisas que ele já disse lá, porque eu acho que ele vai querer dizer. Mas eu fiquei muito feliz com algo que ele me disse ontem a respeito desta igreja. Tanto ele como a irmã Jaluz. E eu louvo a Deus por isso. Recebi das mãos do pastor Milton Campos, conduzi esse trabalho com muita seriedade, com muito empenho, com muita vontade de acertar. E a igreja que o ama e vai amar vocês também. Ele me passou, porque agora ele precisa continuar em outro lugar, e vocês foram presenteados por Deus com esta casa. Quem sabe o que lhe aguarda aqui? Quantas alegrias, não é? Quantos desafios, mas também quantas vitórias que tu pode contar neste lugar, pelo tempo que Deus já preparou. Então receba, não das minhas mãos, mas da mão da diretoria da igreja, e sobretudo das mãos do Senhor, a responsabilidade nesta casa. Agora, tu és o pastor. Não vou te empossar aqui, mesmo depois da oração, porque o pastor já te empossou, lá no dia 9, quando ele declarou a posse de todos os coordenadores. Então eu quero apenas confirmar aquela posse que já foi entregue para a glória de Deus e hoje está sendo consolidada. Quero pedir, não sei se mais alguém veio contigo também, veio assim, e aqui Deus vai providenciar tudo, mas gostaria de pedir ao pastor Diógenes, que eu disse que ele vai trabalhar hoje. Ele já deu os versículos, já fez a leitura, e ele vai fazer a oração de posse da vida deste servo. Fiquemos de pé, por gentileza. Quero pedir que amorosamente estendam suas mãos sobre este casal. Eles precisam muito da ajuda de vocês. Muito, muito da ajuda de vocês. Viu? Porque só o Espírito Santo é quem pode dar as estratégias, os caminhos, aleluia, dessa igreja brilhar de uma forma maravilhosa, pastor Manassés. Entenda isso que eu estou lhe dizendo. É uma grande oportunidade na sua vida. Viu, irmã Jaluz? Ajude ele, viu? Tem hora que a mulher quem dá umas injeções que só ela pode dar. Mas Deus vai fazer no nome de Jesus. Pastor Diógenes. Estenda as suas mãos em direção. Deus Santo e Poderoso, nós somos gratos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença para pedir, Senhor, que estenda as Tuas mãos sobre este casal,
que está tomando posse aqui nesta igreja. Meu Senhor amado, eles vão precisar muito da tua ajuda, Senhor. Vão precisar da tua bênção, da tua unção e da tua graça, Senhor, para conduzir este povo, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Que o teu nome seja glorificado e exaltado aqui neste lugar, Senhor. Abençoa o pastor Manassés, a sua esposa, a sua família, todos aqueles, Senhor, que irão contribuir com ele aqui para fazer a tua obra, Senhor. Que neste lugar, Senhor, neste setor, muitas almas venham a se render a Jesus, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que o seu Santo Espírito tenha liberdade para se mover entre as pessoas aqui e em cada um daqui que estão presentes, Senhor. Que o teu Santo Espírito visite casas, visite ruas, ruelas, becos, Senhor, trazendo aquele povo que estão ali sem a tua presença, sem o teu poder, Senhor, para virem até aqui, Senhor, confessar a Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Deus, cada dia mais o teu santo e amado Filho, Senhor Manassés, venha receber de ti o poder e a glória para poder continuar fazendo a tua obra aqui neste lugar. Abençoa, Senhor, esta igreja, Senhor, cada membro, cada família aqui representada, e que todos que aqui trabalham, Senhor, estejam sob os teus cuidados, para a honra e glória do teu santo nome. Em o nome de Jesus, nós te pedimos, já te agradecemos. Amém. Bom, meus irmãos, o nosso querido pastor Manassés vai ter muito tempo de poder falar a vocês e explanar tudo que Deus tem colocado no seu coração. Mas hoje, nesses minutos finais, até o término do nosso culto, nós queremos dar a primeira oportunidade para que o pastor Manassés se dirija nas suas palavras iniciais a esta santa igreja. Pastor Manassés. Amados irmãos e irmãs, quero com muita alegria saudá-los com a gloriosa paz do Senhor. Quero muito agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, e Deus me dá esse privilégio de, nesse ano de 2026, estar aqui com a bênção de Deus, com a bênção do nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, e agradecendo na pessoa aqui que o representa, o pastor Rubem, dizer para ele que vou fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus me chamou para fazer, e buscar fazer o melhor para que o nome do Senhor Jesus venha a ser ainda mais glorificado que já tem sido nesta casa. Agradeço, pastor Rubem, as palavras e tudo que Deus colocou no seu coração para falar para mim, para a minha esposa, a minha família, de forma que não tenho dúvidas que Deus está nos trazendo para cá. Aqui eu nasci espiritualmente. Quando a minha filha cantava "Tu és fiel em todo o tempo", o Espírito Santo de Deus falou fortemente ao meu coração. E eu voltei há 35 anos atrás, exatamente, vai fazer no dia 16 de novembro de 1991, bem magrinho, bem novinho, a cabeça preta e cheia de cabelo. E o Senhor nos trouxe, e nesse mesmo ano, 45 dias depois, eu estava me casando com a irmã Jarluz. Então, esse ano, pastor Rubem, aqui, 35 anos que nós decidimos para Cristo nesse lugar, 35 anos de casados e 25 anos de pastoreio. Então, eu creio que Deus está me dando um presente, estar aqui nessa casa. Louvo a Deus de todo o meu coração. Eu fiquei meditando muito. Eu tenho 2 desejos, eu vou revelar aqui, e um está se cumprindo hoje.
é pastorear Nazaré 2. E o segundo secretário daqui, ele já vai botar na agenda, não sei quando, que é a igreja que eu fui apresentado como criança. E foi a igreja de Septo Rosado. Há 57 anos, que vai fazer 58 anos o próximo mês de março. Dia 29 de março, eu completo 58 anos. E fui apresentado em Septo Rosado pelo pastor de saudosa memória, o pastor Diomedes. E isso marca a vida da gente, não é? E de forma que eu estou muito feliz, muito grato. Eu não tenho dificuldade de falar, mas nessa noite me pesa. Me pesa por estar nesse altar. E uma coisa que eu tenho falado por onde eu tenho passado. Eu lembro-me e volto a falar sobre o hino que Thaís cantou. Como Deus é fiel em todo o tempo. Lembro que, recém-casado, morando aqui próximo, eu não lembro mais o nome do senhor, que era o proprietário da casa que nós alugamos. Geraldo, muito bem. E eu aluguei a casa dele ali, sem nada, não tinha um móvel. E quando nós voltamos da lua de mel, primeira vez que eu chamei Jarluce, eu achei que tinha mais gente dentro de casa. Eu disse Jarluce e saiu as vozes, dando eco dentro de casa, porque não tinha um tamborete, só tinha um colchão. E em poucos dias, o Senhor já me chamava para o ministério. E foi uma posição que Deus me deu, não tenho dúvida. Que essa foi a única, pastor Rubens e os demais que estão aqui, que ninguém competiu comigo e ninguém tinha inveja de mim. Foi aqui que eu comecei como auxiliar de porteiro. Ser porteiro quase ninguém quer, e o auxiliar dele. Porque, não sei se alguém lembra, ou se tem algum parente dessa irmã Nadir, era uma cadeirante, há 35 anos atrás. A sua neta trazia ela, logo cedo, colocava ela ali na porta, por volta de 5h30 para 6 horas, e eu chegava do trabalho e via aquela senhora sozinha ali. Eu dizia, não vou deixar a serva do Senhor sozinha, eu vou ficar com ela. Aí o primeiro porteiro que chegava abria a igreja, e eu com o porteiro colocava ela para dentro do templo. E eu nunca esqueci, e falo isso até hoje, que ela um dia disse assim para mim, irmão Manassés, eu oro por todo o povo da face da terra. Agora, tem duas pessoas que eu lembro do nome e oro. Um é o nosso pastor, e o segundo é o Senhor. E quando eu oro pelo Senhor, eu oro dizendo assim, Senhor, faz do irmão Manassés um bom obreiro. E para a glória de Deus, 35 anos passou, e o Senhor é fiel em todo o tempo. Quantos podem erguer as mãos e glorificar os céus? Por isso que eu sou grato a Deus. Passamos todo esse tempo, pela graça de Deus, fomos para o campo missionário, passamos 3 anos lá no Sudeste Asiático, voltamos, fomos em 2007, voltamos em 2010, e de lá para cá nós não temos parado. E até aqui Deus tem sido fiel, misericordioso. E, mais uma vez, agradeço a Deus, ao nosso pastor, e toda a igreja, que mesmo à distância, a igreja lembrava de nós e sempre orava por nós. Eu quero, antes de deixar no versículo para o pastor Milton, eu quero apresentar a minha família, que está presente, a irmã Jarluz, que já me acompanha há 35 anos. Fica de pé, minha filha, por favor. Muito bem. Eu estou ficando mais velho, mas ela está ficando mais jovem cada dia. É bom demais assim, né, pastor? Bom, permaneça de pé, por favor. A minha filha Thaís, que é a última, não é? O seu esposo, Álvaro, faz 10 meses que casaram? 10 meses, né? Acertei. Eu um pouco esqueci das datas. E a nossa filha Thalita, que precisou sair para cuidar do Estevão, que está com 4 meses, não é? 4 meses, e tem 6. A nossa netinha, Maria Alícia, que vocês vão ver ela, que é uma benção, ela é cheia do Espírito Santo, ela não para. É coisa do céu, viu? Muito bem. O nosso genro, o cantor Jefferson Carlos, que está visitando ali a cidade de Mossoró.
E tem o nosso filho Isaac. O Isaac, ele é o mais velho, né? Foi apresentado aqui também, está com 32 anos, mora em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Tem a sua esposa, a nossa nora de Elise, e temos mais 2 netos. O Pedro, que tem 1 ano e 5 meses, e Esté tem 2 meses, né? A gente ainda não conhece, nós vamos logo esses dias lá para conhecer. Então, essa é a nossa família que nasceu aqui, não é? Não cresceram aqui, mas voltaram para ser apresentados mais uma vez aqui. Amém, amados? Aqui está meu irmão Moisés, fica de pé, Moisés, por favor, a minha cunhada Nelly, que também se congregaram aqui muito tempo, não é? Hoje estão lá no setor 29. E a minha cunhada, Jarlice, Jaqueline está aí? Naira, fica de pé. Estão lá no telão, né? Muito bem. Então, essa é a minha família, muito obrigado, pode tomar assento. Tem aqui o meu sobrinho lá de São José do Pimbu, que veio também nessa noite, Mac Johnny, a sua esposa, precisou dar uma saidinha, não é? A igreja quer recebê-los com alegria, digam amém. Amém. Muito bem. Está ali, fica de pé. Meus sobrinhos também, fica de pé, toda a família, muito bem. Vieram ali da cidade de São José do Pimbu, muito obrigado, pode tomar assento. Quero apresentar a igreja ali, Polo do setor 24, Ebenezer e mais alguém daquele setor, fica de pé, por favor. Glória a Jesus, certamente deve ter alguém que está no telão. Aqui é o pastor Liênio, que dirige uma das congregações lá do setor 24, a congregação de Betel, né? Tem os... pastor Josier, por favor, vem mais para cá, pastor Josier, dirige a congregação até, não sei quando, mas logo vai estar se mudando, lá de Rio Potengi. Muito bem, essa aqui é a parte, não é? Que vieram realmente confirmar se eu ia ficar aqui mesmo, né? Estou aqui, amém? Muito obrigado, pode tomar assento. Deus abençoe alguns obreiros que já se levantaram. Queridos, eu quero convidar aqui o irmão César, por favor, irmão César, vem aqui, presbítero Márcio, por favor, vem até aqui. E esses 2 obreiros, presbítero Márcio, ele foi o meu copastor, a sua esposa, a irmã Adriana, onde está a irmã Adriana, por favor, fica de pé, está ali. A nossa irmã Marinês, que é a esposa do irmão César, fica de pé, por favor, está ali, muito bem. Muito obrigado. Esses 2 varões, esse aqui foi meu copastor. Foi uma bênção nas nossas vidas ali em Ebenezer. E eu prometi e esqueci de levar, pastor Rubio, o presente do meu amigo. Não como pagamento, mas gratidão a Deus pela vida dele, pela sua esposa, a irmã Adriana, pelo apoio que nos deu. Eu quero entregar agora, não é? Coração. Os irmãos podem glorificar a Deus por isso. O nosso irmão César foi um braço forte também para nós. Ele foi o homem do dinheiro lá, tesoureiro, e também foi o administrador daquele templo. Depois que ele colocou as mãos, tudo mudou ali, viu? Até as fechaduras foram mudadas, né? E o nome do Senhor ali foi glorificado. E eu quero, com carinho também, agradecer a Deus pela vida dele e dar um presente. Daqui a pouco eles vêm tudo com a camisa nova para cá. Muito bem, rapidamente, amados, antes que o pastor Rubem puxe aqui o meu paletó, eu quero deixar aqui para o meu amigo, pastor Milton. Pastor Milton, aqui no Salmo de número 23, eu quero deixar para o senhor e para a sua família o verso de número 6, que diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia vos seguirão todos os dias das vossas vidas, e vocês habitarão na casa do Senhor por longos dias. Amém? Eu quero dar um abraço em gratidão a Ele por ele preparar esse templo tão bonito e entregar aqui nas minhas mãos. Amém, amado? Se eu pudesse, eu dava a ele um Corolla 0 km. Mas eu não posso dar, mas eu quero deixar. Eu vou orar muito por ti. Amém? Eu quero também dar para os irmãos que vieram ali de Ebenezer. Eu quero deixar um versículo. Parecia que nós combinamos. O hino que Thaís cantou,
com aquilo que Deus botou no meu coração. Versículo para o pastor Milton e para a igreja de Ebenezer. Filipenses, eu quero deixar para vocês. Capítulo 4 e o versículo 4. Irmãos lá de Ebenezer. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Os irmãos de Ebenezer recebem essa palavra? Não tem coisa melhor, como o pastor já falou aqui nessa noite, pastor Rubem, de se alegrar no Senhor. Quando nós nos alegramos no Senhor, o Senhor nos faz ser aquilo que está escrito no livro de Salmo de número 1. Ele nos torna como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizermos, prosperaremos. Vale a pena servir ao Senhor com alegria mesmo? Então levante a sua mão uma vez mais e glorifique a Deus pela sua palavra. E para a igreja aqui em Nazaré 2, eu quero deixar para vocês e que possamos viver este versículo, Salmos de número 133. Amém, amados? Que é bastante conhecido, mas eu quero ler. Diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como irmãos em união. É isso que nós vamos viver aqui esse ano. Se vocês já viviam, nós vamos viver mais ainda este salmo. E pode ter certeza, Deus vai ordenar as suas bênçãos sobre nós. Eu encerro aqui a minha palavra, agradecendo a Deus e dizendo aos irmãos que quinta-feira, uma coisa que eu não abro mão, é o culto de doutrina. Quinta-feira eu quero ver essa igreja desse jeito, e o telão também ali, viu, pastor Milton? E o telão ali também cheio de gente, para ouvir a palavra. Amém, queridos? Nós vamos falar aqui quinta-feira sobre um tema: 5 segredos que faz a igreja do Senhor triunfar. Amém? Quem é a igreja do Senhor aqui? Então, quinta-feira vem aprender isso aqui em nome de Jesus para a gente avançar mais ainda e o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Amém? Eu quero só chamar minha esposa aqui para ela saudar todos com a paz do Senhor. O senhor permite, pastor Rubem? Por favor, irmã Jarluz. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu não sei o que está batendo mais, se é as pernas ou o coração. Ele sempre apronta comigo, mas a minha palavra aqui nesta noite, e mais uma vez, como eu falei ontem, é de gratidão. É muito privilégio para nós, o Senhor nos escolher. Muitas vezes eu orando, eu digo: Senhor, eu não me acho como a esposa de coordenador, Senhor, sou tão fraca, pequena, mas o Senhor sempre fala lá dentro do meu coração, no íntimo, né? Aquele momento que nós estamos só nós e Ele ali orando. E eu digo: tá bom, Senhor, eu vou para esta missão. Então, é um privilégio muito grande quando o Senhor nos separa para esta obra. E muito mais de participar. Cada lugar que nós vamos é um povo diferente, né? É uma nova história, é um novo começo. Então, para mim, é de muita alegria. E aqui, como o pastor Manassés já falou, é muito mais para nós, né? Que foi onde nós começamos a falar, né? Engatinhar, a comer aquela papinha. Então, eu me sinto muito mais feliz de estar aqui nesta noite. Muito mesmo, de coração. E quero dizer para o povo de Ebenezer: amo vocês, viu? Vocês vão estar em nossas orações, como por onde a gente tem passado, temos deixado uma partícula ali de nós, né? Em cada lugar que passamos. E sempre oramos quando estamos orando, por todas as igrejas. Eu gosto sempre de
falar por onde eu tenho passado, apresentar ao Senhor a cada crente. Então, vocês estão incluídos em nome de Jesus. E fique combinado para orar por nós aqui, para o Senhor continuar abençoando o povo do Senhor aqui e derramando das suas bênçãos. E o mais importante é que o nome dele seja glorificado. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amados, encerrando mesmo a minha fala nessa noite, eu tenho passado em alguns lugares e tenho falado que como foi bom o meu início e os meus professores, eu jamais posso esquecer. Quando eu olho para o meu irmão presbítero Daniel, né, Camilo, né? Fica de pé, por favor. Aquele moço ali, ele e o saudoso pastor Abimael Generino fazia o estudo para nós que não tinha revista discipulado na época e nos ensinava aqui, dando os primeiros passos. Eu nunca esqueci de ti, rapaz. Sempre orei por ti. Deus abençoe ao nosso saudoso pastor Abimael Generino, que já dorme no Senhor, que juntamente com ele que preparava as lições para nós. E eles nem imaginariam que um dia ia ver um dos seus discipuladores sendo coordenador do setor. E eu não posso esquecer também, pastor Rubem, nessa casa, o diácono Amaro Generino. Quantas vezes eu levava uma caixa de som amplificada e saía eu e ele. Porque foi aqui que nós fomos o primeiro representante do DEPEN, há 35 anos atrás, quando o DEPEN foi fundado pelo pastor Miranda, e eu fui escolhido para dirigir o DEPEN aqui da congregação de Nazaré 2, que não era nem polo, não é? Então, assim, irmãos, levava caixa e o pastor e o diácono Amaro Generino pregava, e eu nunca esqueci das mensagens. As mensagens dele estão todinha gravadas ainda na minha cabeça. Ele sempre citava Marcos 5:35, a última parte, quando Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Então, são coisas que a gente jamais pode esquecer. Tudo foi aqui. E para mim está sendo algo muito especial. Deus tem algo muito especial para nós no ano de 2026. Tenho a honra de ver aqui um dos maiores professores que essa igreja já teve, o nosso querido irmão e amigo pastor Luiz Maria. Fica de pé aí, pastor Luiz Maria, não é? Esse homem, ele foi o idealizador, não é? Na época, para Nazaré iniciar, e o diácono Amaro Generino dar continuidade, e hoje está esse bonito templo. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Pastor Rubem, devolvo para o senhor a direção deste culto em nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe os esforços dos irmãos que vieram ali do setor 24. Vamos continuar orando uns pelos outros, para o Senhor continuar nos abençoando. Obrigado a todos. Estamos felizes. Essa primeira palavra deu para tirar um retrato, né? Nosso querido pastor Manassés, sua relação com a igreja. Eu acredito, irmãos, que com oração e humildade, dependência de Deus, nós vamos ter um ano abençoado na presença do Senhor. Temos um ano desafiador. Não se enganem, o mundo está fervendo. E a igreja, mais do que nunca, precisa estar atenta em oração. A irmã Jarluce ontem deu uma palavra lá em Ebenezer e disse: guarda o que tens, está no seu coração, para que ninguém venha e tome a tua. Guarde o que tem, porque o ladrão está à solta, e ele quer tirar de você o prazer de ser crente, mas você vai continuar, bendito seja o nome do Senhor, em oração, e Deus vai fazer. Aproveite a oportunidade. O aperto vem, mas Deus vai dar consolo, vai dar ajuda e vai dar graça, se ficarmos na sua presença, porque Ele nos protege. És fiel em todo tempo, até nos tempos difíceis, tão bom, com todo fôlego
porque tenho. Fiquemos de pé. Cantarei a bondade. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso irmão José Herculano já está aí. Veio para cá. Aonde? Vem aqui fazer a oração final deste trabalho. Moliênio vem trazer a bênção apostólica. Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Alguém mais carece de oração? Então vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, te rendo graças por todas as coisas que o Senhor tem feito, aleluia, ao nosso favor, Pai, pela tua misericórdia, pelos teus cuidados, também pela tua paciência conosco, meu Deus, aleluia, por todas as coisas, Senhor, até mesmo aquelas que eu não estou me lembrando, mas também o Senhor fez, aleluia, porque o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, de uma forma especial, queremos te agradecer por tudo que aconteceu aqui nessa casa, Pai. E também, Senhor, aleluia, aleluia, pela fé, o que irá acontecer, porque nós sabemos, aleluia, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. É assim que eu te peço e desde já sou grato, em nome de Jesus. Amém. Eu pedi aqui a permissão, pastor Rui, de 30 segundos. Irmãos, pastor Júlio, levanta a mão, pastor Júlio, por favor. Aquele jovem senhor ali, ele foi para o campo. E quem enviou ele para o campo foi a congregação de Nazaré 2, no tempo que o saudoso pastor presidente João Gomes da Silva abriu e disse: a congregação que puder manter um obreiro enviado para o campo está aberto às portas. E aí eu chamei o irmão Júlio naquela época. Eu disse: irmão Júlio, me diga uma coisa, o senhor tem coragem de ir para o campo? Aí ele olhou para mim e disse: eu tenho, irmão Manassés. Na época eu não era nem auxiliar, né? Mas representava o DEPEN. Eu digo: e se a gente sustentar o senhor com 2 salários por um ano, o senhor tem coragem de ir? Ele disse: eu vou até sem salário, quanto mais com 2. R$100, não foi? Na época. E aí ele encarou e hoje está jubilado, não é assim? Passou por várias cidades pastoreando, enviado por aqui, através do DEPEN, viu, irmão Cláudio? Quando nós fomos aqui, DEPEN, pela primeira vez, há 30 e tantos anos atrás. Então, isso realmente marca a vida da gente. E, para mim, eu estou recordando, viu? Eu nunca fiquei tão nervoso para falar. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Recebamos a bênção de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja com toda essa igreja, hoje e para todo sempre.